Descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição, vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz, e assim poderás repensar novas metas perante o escuro. Buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como um mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus.
Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, bom dia, internautas, bom dia a todos que, a partir desse momento, estarão sintonizados conosco através das redes sociais da nossa Federação Espírita de Rondônia, nos seus canais Facebook e o canal YouTube. Muita alegria que damos início a mais um Rondônia Espírita. Nessa oportunidade, uma alegria redobrada, este é o nosso Rondônia Espírita de número 280. São 280 semanas seguidas, sem nenhuma falha, levando a mensagem espírita no seu aspecto consolador, esclarecendo e consolando a criatura humana, que é a proposta da doutrina espírita. Por isso, a alegria imensa de estar mais uma vez à frente da nossa querida Federação Espírita de Rondônia, na sua proposta de levar a mensagem espírita a todos aqueles que estejam dispostos a sintonizarem conosco. Nosso encontro é virtual, mas estamos mais próximos do que nunca pelos laços do afeto, do carinho, da amizade, do companheirismo e da caridade fraternal. Bom dia a todos, bom dia a Naira, bom dia a nossa equipe de comunicação, da Liane aí nos bastidores, bom dia a nossa equipe de arte, que nos brindou com uma música maravilhosa, enfim. Bom dia a todos e a sua alegria nessa manhã do dia 8 de fevereiro de 2026. Bom dia ao nosso convidado especial dessa manhã, nosso querido amigo José Haddad. Bom dia, Haddad. Bom dia, Sofia. Que alegria poder estar aqui com vocês hoje nessa manhã. É muito bom sempre estar aqui com vocês. Alegria nossa com a sua presença, trazendo o seu conhecimento para nos enriquecer a alma com a mensagem espírita que tem a proposta de nos impulsionar na direção de Deus e da felicidade. Muito bem, nós sempre iniciamos nosso trabalho com uma oração, que é o que vamos fazer nesse momento. Convidamos a todos para mantermos os pensamentos elevados, sintonizados com a mente e o coração do Mestre e Senhor de nossas vidas, o Cristo de Deus, o Cristo Jesus, modelo e guia de toda a humanidade. Inicialmente, agradecendo ao Divino Amigo pela oportunidade que nos é ofertada de estarmos reunidos em seu nome e na certeza da sua presença amorosa a nos abençoar, a nos fortalecer na fé, na confiança em Deus, a nos fortalecer no desejo sincero de seguir os passos do Divino Amigo. Abençoe o Espiritismo em Rondônia, abençoe o Espiritismo do Brasil e no mundo, mas especialmente aqui nessas terras do oeste brasileiro, nas terras de Rondônia. Abençoando a todos nós que estaremos sintonizados, que estamos sintonizados ou estaremos oportunamente, porque o nosso programa fica à disposição de todos aqueles que desejarem assisti-lo pelos dias subsequentes. Assim, Senhor, depois de externar nossa gratidão profunda a Ti, pela oportunidade ofertada a nós outros, nós te rendemos graças, te bendizemos o nome e te pedimos mais uma vez que continue conosco, nos sustentando, nos guiando, nos orientando, para que essa existência possa realmente, depois de tantos equívocos, ser uma existência vitoriosa de êxitos, uma existência em que possamos sair vitoriosos sobre nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições, nossas paixões, nossos vícios morais, nossos comportamentos equivocados e nossos sentimentos infelizes. Que o nosso Rondônia Espírita dessa manhã possa transcorrer, como sempre acontece, num clima de fraternidade e de muita paz. Que assim seja, Senhor. Gostaríamos também, antes de passarmos a palavra ao nosso convidado dessa manhã, de agradecer aos nossos canais parceiros. São vários os nossos canais parceiros, Casa Espírita, Seara de Luz,
em Guarantã do Norte, Mato Grosso, o canal do Orson Peter Carrara, em São Paulo, Matão, TV Secal, de Florianópolis, Sociedade Espírita Verdade e Vida, aqui de Porto Velho, Web, Rádio Amiga Espiritual, de São Borja, no Rio Grande do Sul, Rádio Portal da Luz, Dourados, no Mato Grosso, Centro Espírita Allan Kardec, de Jequié, na Bahia, Ediluz, Livros Espíritas, de Recife, Pernambuco. São canais que retransmitem há muitos anos o nosso programa, e nossa gratidão àqueles que são responsáveis por esses canais, que continuemos juntos, somando esforço, para que a mensagem espírita possa chegar ao maior número de corações. Meu amigo, com você a partir desse momento. Bom trabalho. Obrigado, seu Pedro. Eu, antes de mais nada, quero agradecer ao seu Pedro, à Federação Espírita de Rondônia, pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Então, dar meu bom dia a todas e todos que nos ouvem nesse momento, bem como aqueles que vão nos ouvir depois, né? Uma vez que essa exposição ficará gravada. Nós nos propusemos a falar hoje sobre a autotransformação, né? O primeiro passo da reforma íntima. E essa exposição ela é baseada no livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, psicografia do nosso querido Divaldo Franco. A exposição nós dividimos em 5 partes, em 5 tópicos, e cada um desses tópicos em 2 subitens, né? E vamos começar, então, né, o nosso trabalho, vamos começar os nossos estudos. Primeiro aqui, numa introdução. Essa introdução é aquilo que Joana coloca assim, o despertar, o acordar no turvilhinho do mundo, né? Que Joana coloca que nós vivemos numa época de contrastes, de grandes contrastes, né? De um lado, conquistas sem precedentes, conquistas enormes que a humanidade tem tido, né? A tecnologia, a ciência avançando numa velocidade que a gente não imagina, né? Vamos lembrar aí, há um tempo atrás, nós que temos um pouco mais de idade, quando que a gente podia imaginar que um celular a gente ia conversar com outra pessoa do outro lado do mundo e ainda ver essa pessoa? Nós estamos conectados em questões de segundos, né? Hoje, nós conhecemos os segredos do átomo, né? As partículas mais ínfimas, o bóson de Higgs, que é denominada a partícula de Deus. Nós conhecemos o espaço, mandamos sondas, a Lua, Marte, os confins do nosso sistema solar. Só que nós estamos de que forma? Nós estamos nos sentindo vazios, né? Apesar de tudo isso, nós estamos ainda nos debatendo, conforme coloca Joana, nessas águas turvas, nessas águas pesadas, de um sofrimento, estamos num nevoeiro, estamos assim como se estivéssemos no meio da fumaça, né? Joana coloca, né, e nos alerta que nós somos, hoje, né, depois do Homo sapiens, nós somos homo tecnológicos. Mas, ainda que a ciência esteja brilhando, nós estamos espiritualmente desequipados para os desafios da emoção, justamente. E o que Joana quer dizer com estarmos desequipados? Joana coloca o seguinte, que nós possuímos muitas ferramentas para trabalhar com a matéria, né? Nós temos tecnologia, nós temos coisas para tudo, os carros cada vez mais inteligentes, os nossos eletrodomésticos, né? Só que nós não temos ferramentas para trabalhar com as perdas, com as nossas frustrações, nós não temos ferramentas para trabalhar com o nosso próprio eu. Então, a reforma íntima que se apresenta, que se propõe, ela não é assim uma opção religiosa, não é uma opção piedosa. Na verdade, a reforma que se propõe é um processo
terapêutico, é uma terapia, é um processo evolutivo que é indispensável para a conquista da nossa saúde integral. E dentro da visão espírita, esse sofrimento contemporâneo, essa ansiedade, essa depressão, essa solidão acompanhada, vejam vocês, muitas vezes nós estamos num lugar que tem muita gente e estamos nos sentindo sozinhos, sentindo verdadeira solidão. E o que é isso? Isso é o grito do nosso espírito. É um grito que vem de dentro de nós, ansiando por quê? Por despertar, por acordar. Porque todas essas coisas que nós estamos vivendo, esse turbilhão do mundo, né? Esse ciclone, essa tempestade que nós estamos vivendo, nós queremos sair dela. Então, é o nosso espírito que grita, né? É o nosso espírito que pede. E nós, muitas vezes, não percebemos ou não conseguimos perceber de que forma, né, sair disso. Mas Joana, ela nos explica que nós passamos assim séculos focados no quê? Na sobrevivência física, na afirmação do ego, né? Então, desde lá do tempo das cavernas, aí foi indo, Antigo Egito, e vai, até chegar hoje, o que nós somos? Sobreviver, né? É essa luta. Só que tudo isso que está acontecendo conosco agora nos empurra para quê? Para uma escolha. Exatamente, uma escolha. Ou nós continuamos nessa robotização existencial, né? Continuamos com esse sofrimento, com essa coisa, com essa correria, etc. e tal, ou nós despertamos. Despertamos para quê? Para a realidade espiritual, né? Então, aí nós recordamos o que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele estabelece no Livro dos Espíritas, que seria, assim, como nós poderíamos dizer, chamar, né, de dogmas do espiritismo. O que são esses dogmas, essas verdades que são pré-estabelecidas? Primeiro, é a nossa pré-existência, é a nossa imortalidade, né? Que, aliás, Jesus já tinha falado, né, que o espírito sobe onde quer, quando naquela conversa com Nicodemos, né? Nós pré-existimos. E nós somos imortais. Nós não somos um corpo que possui uma alma. Não. Nós somos uma alma que possui temporariamente esse corpo. Então, da mesma forma que hoje eu estou usando essa roupa, né, o meu espírito hoje está usando esse corpo, que vai ficando velho, que vai se desgastando, que daqui a pouco se desmancha, né? Mas a realidade é o espírito, não é? Então, nosso espírito estagia temporariamente em um corpo. Então, essa crise que nós estamos vivendo, ela nada mais é do que o conflito entre as necessidades temporais da carne, né, e as necessidades eternas do espírito que anseia por evolução. E aí entra o segundo dogma, vamos assim dizer, né? Quando Kardec esmiuçou a lei de Deus e colocou, nos explanou, nos explicou acerca da lei do progresso, né? E Joana reforça que a lei do progresso não é um castigo, é um mecanismo de evolução. E justamente essa situação que se encontra o mundo, esse torvelinho, esse redemoinho, ele serve justamente para quê? Para nos tirar do comodismo, né? Tirar do comodismo. E o terceiro ponto, né, que Kardec coloca como dogma, entre aspas, é a questão da fé raciocinada, né? Porque a autotransformação que se propõe, ela não se baseia em rituais externos, né? Como tem alguma coisa que todos respeitamos, mas é na compreensão lógica, compreensão lógica de que nós somos os responsáveis pelo nosso destino. Então, Joana nos faz um convite para olhar além das máquinas, além dos títulos, né? Além das coisas do mundo. Então, o primeiro passo, né, da reforma íntima seria o quê? Admitir que, para a solução das nossas aflições, não vai ser a tecnologia, não vai ser um celular novo, não vai ser um computador novo, não vai ser um eletrodoméstico novo, um carro novo, né? Mas a solução das nossas aflições, ela está no despertar das potencialidades latentes
que cada um de nós traz dentro de si, porque Deus colocou dentro de nós essas potencialidades. Então, é o momento de sair da periferia do ego e caminhar para o self, que é o nosso espírito. Então, daí vem esse chamado, né? Esse chamado para a reforma íntima não é um convite assim misterioso, um convite místico, né? É uma necessidade que todos nós estamos atravessando de uma sobrevivência emocional, né? Sobrevivência emocional diante da robotização, da desumanização dos sentimentos. Porque nós estamos vivendo esse conflito, né? E nós estamos acostumados a agir de que forma? De forma automática, né? Focado na produtividade, focado no consumo, né? E nós acordamos, toca o despertador, levanta depressa, escova o dente, não sei o quê, toma café, cata a criança, leva para a escola, faz isso, faz aquilo, trabalha, almoça, não sei o quê, chega de tarde, toma banho, está cansado, janta, assiste um pouco de televisão, dorme. Esquecemos de fazer a prece na hora que nós acordamos, de agradecer por nessa noite de sono, agradecer, pedir proteção para o nosso dia. Antes de dormir, acabamos esquecendo de fazer as nossas preces, né? Por quê? É aquela correria. E essa correria, ela asfixia a nossa alma, né? E aumenta, ela leva um aumento dos transtornos existenciais e da desumanização dos nossos sentimentos, né? Então, esse chamado, ele vem no momento que nós passamos a perceber o seguinte, que o conforto material que nós temos não preenche o vazio interior. Então, não é a minha bicicleta nova, não é o meu carro novo, não é minha roupa nova, não é o meu celular novo, não é a viagem de férias, né? Nada disso preenche o vazio interior. E isso é sinal do quê? É sinal da necessidade que nós precisamos resgatar. Resgatar a capacidade de sentir, a capacidade de amar e a capacidade de encontrar, sobretudo, um propósito que transcenda, que vá além da matéria. Então, sem esse mergulho interior, nós permanecemos extremamente vulneráveis às ondas de pessimismo e de ansiedade, né? Então, o ato da reforma íntima é esse acordar, é o acordar para não ser engolido pelo automatismo mental. Pois bem, já que estamos dentro da doutrina espírita, então temos a base espírita disso tudo. Então, conforme Kardec estabeleceu, nós somos seres tridimensionais. O que significa isso? Que nós somos espírito, nós somos perispírito e nós somos matéria. Então, essa autotransformação, ela começa quando nós reconhecemos que a realidade básica da nossa vida é o espírito. É o espírito. Sem essa visão, qualquer mudança, ela é superficial. Então, para que a mudança seja eficaz, para que ela seja duradoura, ela precisa estar ancorada nessa proposta, né? Nessa estrutura de vida que a doutrina espírita nos apresenta. Já que nós não somos só o corpo físico, né? Nós somos compostos do espírito, né? Que é a inteligência, que é a sede da consciência, dos nossos valores morais, que é o nosso eu mesmo, que é o nosso self, né? O perispírito, que é esse corpo espiritual, que o espírito aure e em cada lugar que ele vive, digamos, em cada globo que ele vive, por exemplo, o espírito que está aqui na Terra, ele aure seu perispírito da matéria da Terra e o de outros globos da mesma forma. Então, o perispírito é esse elo de ligação entre o espírito e a matéria, e onde fica, assim, registradas muitas experiências reencarnatórias, até mesmo marcas, né? Mas só isso aí daria ponto para uma outra exposição, né? Por exemplo, só para lembrar, um suicida, quando ele dá um tiro na cabeça, por exemplo, ele machuca, entre aspas, o perispírito, e essa marca ela vai trazer consequências nas vidas posteriores, né? E a própria matéria, que é esse instrumento temporário que nós usamos de aprendizado no mundo material. Essa é a nossa realidade. Pois bem,
Então, Joana, ela reforça que a autotransformação começa quando nós invertemos a nossa perspectiva de vida, né? Quer dizer que a realidade básica da existência não é o que eu vejo com os olhos físicos, mas o espírito. O nosso corpo é passageiro. Ele é o conduzido, e passageiro no sentido de passageiro de ônibus, né? O espírito é o condutor, o espírito é o motorista, o espírito é que nos guia. Então, sem essa compreensão de que nós somos espíritos imortais, em processo de evolução, qualquer tentativa de mudança, ela é inútil, ela é superficial, né? Se nós acreditarmos que a vida termina no túmulo, a reforma não tem sentido algum. Vamos reformar para quê? Acaba ali, né? Agora, quando nós reconhecemos a imortalidade da alma, nós entendemos que cada esforço de hoje vai ter um reflexo, vai ter um eco por toda a eternidade. E isso traz um peso, traz uma motivação muito maior para que nós possamos superar os nossos vícios e as nossas sombras. Entramos agora, então, no segundo item da exposição, que é o grande conflito que nós vivemos entre o ego e o self. Então, para caminhar nessa reforma íntima, nós precisamos entender, como Joana coloca, quem está no comando da nossa casa mental. Quem que manda? Quem que dirige? Quem que é o motorista? Né? Para isso, então, nós precisamos saber quem que detém as rédeas da vontade. E nesse caso, né, Joana, ela utiliza da psicologia analítica aliada à doutrina espírita. Né? E ela explica que a nossa casa mental é um palco, é palco de uma disputa constante entre duas forças. A personalidade periférica, que é o nosso ego, que é aquele que nós vimos lá no início, né, voltado para a sobrevivência, etc. e tal, no agora, e a individualidade eterna, que é o nosso self. Né? A psicologia analítica, apenas assim, falando de leve sobre, né, é uma abordagem psicológica que foi desenvolvida por Jung, né, psicologia junguiana, quem de nós já não ouviu falar. É uma escola de pensamento que analisa todos os processos mentais, a personalidade inconsciente, o inconsciente coletivo, e busca compreender a totalidade da nossa psique, tanto os aspectos conscientes quanto os aspectos inconscientes. Diferente das abordagens tradicionais, né, psicológicas mais tradicionais, porque tende a focar, né, mais na mente consciente e nos comportamentos que se observa das pessoas. Né? Então, a psicologia analítica, como o próprio nome diz, né, analisa, ela leva em consideração um conjunto maior. Né? Então, ela leva em consideração que o inconsciente possui uma influência significativa sobre o comportamento humano e sobre a nossa experiência subjetiva. Né? E dentro da abordagem espírita, nós vamos mais além, porque o nosso inconsciente ele é fruto de toda uma série de vivências anteriores, como não poderia deixar de ser. Bom, então vamos agora conhecer quem que é esse tal de ego e quem que é esse self. Né? Bom, o ego ele é o herdeiro dos nossos instintos primários, né? De experiências de reencarnações passadas, focado onde? Né? O ego está focado no quê? Ele está focado na sobrevivência, como nós já falamos. Ele está focado no poder. Ele está focado no prazer imediato. É o para agora. Né? Então, o ego ele responde por muitos conflitos. Por quê? Porque o ego age de forma impensada. O ego age de forma egoísta. O ego não está nem aí para os outros. Né? Então, essa máscara, o ego é a máscara que nós utilizamos no mundo material. O ego não é mal, né? Ele não é mal em si, mas é ilimitado. Ele é, melhor dizendo, limitado. Né? Ele é imaturo. Né? Por quê? Ele carrega essa herança que nós trazemos desde, né, das épocas mais primárias de reencarnações passadas, onde a força e o poder eles eram necessários, eles eram indispensáveis para a sobrevivência física. Né? Então, o homem tinha que correr atrás dos animais, ele tinha que se defender,
das intempéries, então tinha a caverna, ou via que os animais entravam nas cavernas, fazia uma casa no alto, fazia isso, fazia aquilo, enfim, né? E o ego está focado num triângulo que Joana coloca, que é do imediatismo, né? São 3 pilares, que é a sobrevivência, o poder e o prazer imediato, né? Ele quer uma gratificação agora, a gratificação é para agora. E com isso, muitas vezes, ignora consequências, né, morais, ignora o bem-estar do próximo, né? Vamos que lembrar assim, se você chegar para uma criança e falar, você quer uma caixa de bis agora ou você quer 4 caixas de bis o mês que vem? O que a criança vai escolher? Uma caixa agora. Para ela não faz sentido 4 caixas de bis no mês que vem. É o prazer imediato. E assim nós nos comportamos. Nós nos comportamos exatamente como crianças. Por quê? É o ego agindo. É o ego que quer as coisas para agora. Então, isso é fonte de conflito. Não é? Porque, justamente por ser impensado, por ser egoísta, ele acaba sendo responsável por esses desentendimentos, né? Esses problemas interpessoais, esses sofrimentos emocionais, porque o ego está ofendido, o ego, se ficou ofendido, ele quer vingar, ele quer dar o troco, né? Ele fica apegado a bens transitórios, e isso gera o quê? Gera angústia, gera sofrimento. Por quê? Porque as coisas nem sempre acontecem como a gente quer, como o ego deseja. Isso dá frustração, a gente fica raivoso, acontece um monte de coisa. Então, percebam que realmente a fonte de conflitos está na atuação do ego. Aí vem o outro lado, que é o self. Quem que é o self? O self é o eu profundo, é a nossa essência divina, né? É o santuário das energias divinas, é onde Deus gravou as suas leis, tanto é que nós dizemos que está na nossa consciência, e como de fato estão, como Kardec explica, né, no Livro dos Espíritos, onde está gravada a lei de Deus, está em todo lugar, mas sobretudo na nossa consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. É que muitas vezes a gente pega e faz o quê? O ego fala, não tem problema não, deixa para lá, vai dar tudo certo, não dá nada não. Vamos fazer desse jeito. Por quê? Porque busca o prazer imediato. Mas o eu profundo, que é o de essência divina, sabe o que é certo. Então, o self é o nosso verdadeiro eu, né? É a nossa individualidade mortal, né? Então, o self é que permanece, que é o nosso espírito, e evolui através dos séculos, né? É onde está a nossa capacidade de amar sem impor condições, né? Então, a autotransformação é quando nós deslocamos o centro, né? Nós podemos definir a reforma íntima no quê? No deslocamento do centro de gravidade da nossa vida, né? Nós vivemos na periferia de nós mesmos, nós vivemos no ego, então, reagindo ao mundo com orgulho, com vaidade, com medo, e aí a proposta é justamente caminhar para o centro, né? E em direção ao eu, e em direção ao próprio espírito, né? É um convite para quê? Para o self assumir o comando, não o ego, né? Então, quando o centro das nossas vidas passa a ser o espírito imortal e não o nosso corpo, essas situações do cotidiano deixam de nos afetar de forma destrutiva. Porque a ânsia do poder, ela dá lugar para quê? Ela dá lugar para o trabalho, dá lugar para o serviço, para a ajuda do próximo, né? O prazer imediato, ele dá lugar a quê? Ele dá lugar a uma felicidade mais duradoura, né? E o instinto, ele acaba sendo sublimado pela razão e pelo amor. Então, nós concluímos esse tópico entendendo que entender essa dualidade de ego e self, entender essa dualidade é libertador. Isso é libertador, por quê? Quando a gente sentir raiva, sentir egoísmo, ou sentir qualquer sentimento dessa natureza, o que a gente pode dizer para nós mesmos? Esse é o meu ego reagindo. Eu estou reagindo de acordo com o meu passado. Então, a reforma íntima é um exercício consciente e perguntar: o que o meu self, o que o meu espírito imortal faria nessa situação? Né?
é a passagem, né, de mudança, que a criatura vai deixando de ser governada pelo instinto para ser governada por quem? Pelo ser consciente que habita dentro de cada um de nós, né? Nós passamos a ser guiados pela própria luz divina, porque essa é a nossa essência divina, né? Muito bem. Passamos, então, para o terceiro tópico da exposição. O primeiro passo que Joana coloca, que é a autoidentificação e vontade. Autoidentificação e vontade. Como agir, né? Então, Joana afirma que o primeiro grande passo para a libertação é a motivação. Nós precisamos ter motivo, nós precisamos ter razão. A motivação é a mola propulsora, é a mola que nos empurra para, né? Então, Joana, ela estabelece que ninguém começa um processo de cura, um processo de mudança, sem ter uma motivação real. Então, a motivação, nesse estilo de vida que nós vamos levando, nesse redemoinho, nesse furacão que nós estamos vivendo, muitas vezes a motivação vem de onde? A motivação, muitas vezes, vem da dor. Ela vem do cansaço de sofrer, né? Aquele sofrimento contínuo, que a pessoa não aguenta mais. Só que o Espiritismo, ele propõe uma motivação superior. Precisamos esperar a dor? Precisamos esperar o cansaço de sofrer? Não. O Espiritismo propõe um passo diferente, que é o desejo de não ser mais o mesmo. É o desejo de romper essas algemas do passado, né? Vamos lembrar, sabe aqueles desenhos animados? Né? São os mais antigos que vão lembrar. Que o sujeito está preso, quebrando pedra, uma argola presa com a corrente na perna e uma bola grande que ele vai arrastando. É aquilo. O passado é justamente aquilo, você querendo andar e arrastando aquele peso. Então, esse desejo de não ser mais o mesmo rompe essas algemas, essas ligações pesadas do passado, né? Então, nós falamos em identificação. Só que aí Joana propõe a desidentificação. Por quê? Porque para saber quem eu sou, a minha identidade, muitas vezes eu preciso me desidentificar. Por quê? Nós precisamos aprender a distinguir entre o que nós temos e aquilo que nós somos, né? Eu tenho um corpo, mas, na verdade, eu sou um espírito. Então, nós precisamos de nos desidentificar das imposições sociais, das paixões do ego, para passar a comandar a nossa própria vida, né? Porque quem realmente nós somos? Desde criança, quando a gente age de determinada forma e o pai fica bravo, ou tem um elogio, etc. e tal, o que acontece? A criança começa a pensar, opa, isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer, isso eu tenho que me comportar assim, isso eu tenho que comportar assado. Aí vai na casa de alguém, tem outras coisas, ela vai introjetando novos comportamentos. Então, no fim das contas, quando nós chegamos à idade adulta, nós percebemos que nós temos várias cascas, né? Nós vamos deixando de ser nós mesmos para ser aquilo que os outros querem que nós sejamos. Então, percebam que nós vamos adquirindo uma identidade que não é a nossa. Determinado grupo de amigos, determinado isso, determinado... Então, conforme o lugar que está, nós vamos criando cascas diferentes. Então, por isso, nós precisamos nos desidentificar, ou seja, tirar essas cascas que, na realidade, não somos nós mesmos, para descobrir quem nós somos mais, nós. Quem verdadeiramente nós somos, né? Então, a maioria das nossas angústias, elas surgem por quê? Porque nós acabamos nos identificando com aquilo que é transitório, né? Então, exemplo, em vez de ser assim, eu sou dentista, estou doente, eu sou pobre. Não, eu estou dentista nessa vida, né? Eu estou doente nesse momento, mas minha essência não é essa, né? Isso tudo é transitório. Então, assim, eu tenho um corpo, eu tenho um nome, mas eu não sou esse corpo, né? Hoje eu tenho um corpo, me chamo José. Agora, isso não importa. O que importa é meu espírito imortal, né? Não importa a condição social que eu vivo, o que importa é o que eu sou efetivamente. Então, esse processo
de desidentificação, ele nos dá uma liberdade emocional, né? Então, nós deixamos de nos identificar com as paixões do ego, né? O orgulho ferido, a necessidade de aprovação das pessoas, as imposições sociais, né? E nós passamos a criar um espaço de observador. É como se nós observássemos de fora, nós mesmos, né? Nós vemos aqui, eu estou aqui, aí eu me olhando, né? Nós passamos a entender que eu não sou a minha raiva. Eu posso estar sentindo raiva. E aí eu me observo. Opa, estou nervoso, estou gritando, por quê? Para aí. Nossa, eu estou gritando. Então, para quê? Eu adquiro o poder de não ser dominado pela raiva. Então, essa distância entre o eu e a emoção é que Joana coloca e chama de comando da vida com liberdade emocional. Ou seja, eu mesmo passo a me analisar e vejo, espera um pouquinho, isso aqui não sou eu. Isso não sou eu. Isso aqui é meu ego reagindo. Isso aqui é fruto de um passado em que eu precisava disso, mas hoje eu não preciso mais. Hoje eu não preciso reagir com essa forma irada, com essa forma de sobrevivência, com essa forma de luta. Né? Eu preciso agir de que forma? De forma racional. Né? Que Deus nos deu inteligência para resolver as coisas. Não é no braço, não é na força, não é no grito. Por que hoje, muitas vezes, a gente vê uma desinteligência, uma briga, um tiro, uma facada, etc. e tal? Por quê? É o ego reagindo, né? Passando por cima da razão que existe dentro de nós. Então, entra um processo de educação da vontade. Né? A vontade é a ferramenta mestre, como Joana coloca. Né? E essa vontade, ela precisa ser exercitada. A vontade precisa ser exercitada para romper a inércia, o pessimismo, porque a tendência, o que é? É ficar parado, é sentar no sofá, assistir televisão, pegar o controle remoto e tal. Muitas vezes a gente está com preguiça até de pegar o controle remoto, que está um pouquinho longe da gente. Né? A preguiça não é nem de ir na televisão, é de pegar o controle remoto. Vamos ser honestos conosco mesmo. Né? Então, a reforma íntima, ela exige um esforço bem direcionado para a realização do eu profundo. Né? Então, lá atrás, o motivo, dor, sofrimento, ou o motivo proposto pela doutrina espírita, ser melhor. Né? Então, o motivo é o combustível, é a gasolina. Agora, o que vai movimentar, o motor que vai fazer isso gerar, é a vontade. Né? Então, a vontade é o motor da reforma íntima. Então, tem o combustível, que é a motivação, a razão pela qual nós somos colocados ali, e a nossa vontade de mudar. Então, Joana coloca, né, para a gente romper essa inércia, né, e define essa vontade como uma faculdade soberana do nosso espírito, né, em querer mudar. Porque, muitas vezes, nós sabemos o que precisa ser feito. E como nós sabemos? Mas falta o quê? Falta força, falta vontade para agir. Né? Isso ocorre por quê? A nossa mente está enfraquecida por séculos de ociosidade, né? Ociosidade mental, de pessimismo. Né? Então, a vontade ela precisa ser exercitada em pequenas metas diárias. Né? Qualquer coisa tem vontade, a gente sabe que precisa ir na academia, né? Sabe que precisa fazer uma caminhada, sabe que precisa se exercitar, que nessa vida sedentária só nos faz mal. Mas depois, é tão bom ficar aqui no sofá. Não é assim? É assim que a gente reage. Aí, de repente, começa dor nas costas, dor isso, dor naquilo, dor não sei o que lá. Aí vem um médico e fala o óbvio para a gente. Olha, você precisa fazer caminhada. Olha, você... Ai, nossa, é tão óbvio, né? Não precisava do médico falar aquilo para a gente. Né? Mas é assim. Então, a gente precisa ter esse esforço. E não só com o nosso corpo, né? Mas principalmente com as conquistas da nossa alma, do nosso ser imortal. Né? Canalizar a nossa energia para a realização desse eu profundo, do nosso self. Então, é substituir o quê? O querer do ego, porque o que o ego quer?
O ego quer prazer. O ego, ele quer fugir dos problemas, né? Então, eu substituo o querer do ego pelo querer do espírito. O espírito quer o quê? O espírito quer crescimento, o espírito quer disciplina, o espírito quer fraternidade, né? Então, entra aí o combate ao pessimismo, né? Que essa vontade, a nossa vontade educada, a vontade educada, é o antídoto contra o desânimo, né? Permite olhar para os nossos problemas, permite olhar para as nossas sombras, não com desespero, mas com determinação, né? Determinação de quem sabe que o progresso é inevitável. Só que a gente precisa manter o esforço, porque senão nós vamos ser arrastados. Sabe quando a saída, tá lá, Corinthians e Flamengo, terminou o jogo, todo mundo saindo, você querer entrar? Não tem jeito. Ou você querer ficar parado? Não vou andar. O que vai acontecer? Você vai ser arrastado. Então, nós temos que caminhar, senão nós vamos ser machucados, né? Nós vamos ser machucados. E isso impõe o quê? A vontade. Então, a conclusão, né, desse tópico é que o primeiro passo resume em saber quem eu sou como espírito e usar o que eu tenho, a minha vontade. Então, quando eu assumo essa postura, saber quem sou e colocar minha vontade, eu deixo de ser vítima, né? Porque o ego sempre nos coloca como vítima, porque é mais fácil você pôr a culpa no outro. O seu problema é do outro, não é seu. Isso é fuga do ego, né? Então, nós deixamos de ser vítimas para quê? Para nos tornar arquitetos do nosso destino, conforme as leis divinas, né? E que está lá tão bem explicado no Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Então, vamos propor aqui, brevemente, um exercício de reflexão. Vamos pensar nesse momento numa característica negativa nossa. Vamos pensar numa característica negativa. Pensou? Tá bom. Agora nós vamos pensar. Eu não sou isso. Eu estou apenas manifestando esse hábito temporariamente. Eu sou um espírito imortal capaz de mudar. É isso. Passamos, então, para o quarto tópico da apresentação, superando as sombras. Superando as sombras. Culpa e aceitação. Ninguém se transforma sem olhar para dentro, né? A gente tem que ter um encontro conosco mesmo, ver o nosso ego, o que está acontecendo, né? Só que nesse processo de olhar para dentro, o que a gente vai ver? Sombra. Sombra, né? Então, Joana explica, né, inspirada na psicologia analítica, como nós já colocamos, que todos nós possuímos uma sombra ou várias sombras, né? Que é um conjunto de tendências, de desejos, de memórias, de atos infelizes, que muitas vezes nós queremos esconder de nós mesmos, né? Não é que a gente não quer que os outros saibam, não. Nem a gente gostaria de saber que a gente é assim. Então, a reforma íntima, ela exige coragem. Coragem para o autoexame, né? Para eu me examinar. Porque ninguém vai se transformar sem olhar para dentro e admitir a existência desses conteúdos, né? Isso não significa que eu vou chegar e falar, não, eu sou assim, tem esse defeito. Não, não. É reconhecer para si mesmo. Não é admitir perante terceiros, é admitir para você, né? Então, o despertar do espírito, ele passa invariavelmente pela iluminação dessas zonas obscuras. E se autoaceitar não é se conformar. Eu sou assim mesmo, deixa para lá, né? Como diz o Martim da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, parar. Não. Né? Nós vimos lá atrás, quem está no comando da nossa casa mental? É o nosso ego ou é o nosso self? Então, não deixa a vida me levar, não. Quem leva a minha vida sou eu. Eu sou o arquiteto da minha vida.
né? Eu que vou construir o que eu quero para o futuro. Então, a autoaceitação, como nós falamos, não é conformar, não. Porque se aceitar como eu sou, é o primeiro passo para tornar quem eu quero ser amanhã. Eu aceito hoje como eu sou para me transformar para amanhã, né? Eu não posso mudar aquilo que eu não aceito, que eu não admito que tem dentro de mim. Concorda? Né? Se eu não acho isso errado, ou se eu não aceito, eu vou mudar o quê? Então, primeiro eu preciso aceitar, para depois mudar. Né? Aí entra a função da culpa. Né? Joana nos ensina que a culpa ela não deve ser um instrumento de masoquismo, um instrumento de autopunição, que ela tem que ser uma culpa lúcida, é aquela culpa que gera arrependimento. Né? Então, nós vamos ver agora o quê? O caminho do masoquismo para a lucidez. Masoquismo para a lucidez. Né? Então, a culpa é uma das emoções, vamos assim dizer, conforme Joana coloca, que mais nos paralisa, que mais nos trava. Né? Só que Joana, ela oferece uma nova perspectiva, uma maneira de tratar, de lidar com a culpa. Então, Joana explica o seguinte, que até hoje, né, o que mais pesa dentro de nós é a culpa negativa, né? A culpa negativa, é o masoquismo. Por quê? Nós colocamos a culpa como uma forma de autopunição, né? Nós ficamos presos ao erro, remoendo o passado, o que causa depressão, estagnação, né? Só que isso é um mecanismo do ego, né? Nós assistimos aqueles filmes, né, dos monges, etc e tal, né, que ficava com aquelas chicotinhas assim, batendo nas costas, tal, até sangrar, porque pensou em alguma coisa que não podia, né? Ou mesmo quem é católico, muitas vezes faz um pecado, confessa, tal, aí, eu fiz isso, fiz aquilo, tem a penitência. O que é a penitência? É uma coisa que você se impõe como um sofrimento para atingir determinados objetivos. Então, essa culpa masoquista, nós trazemos de séculos e séculos. Né? Você se pune e depois vai lá, faz tudo de novo errado. Né? Então, na verdade, a autopunição, o masoquismo, o autoflagelo é um mecanismo do ego para não mudar. Né? Só sofro, não, estou sofrendo por causa disso, mas continuo fazendo errado. Agora, Joana propõe, e Divaldo sempre falava isso nas palestras, né, da culpa lúcida. O que é a culpa lúcida? Essa é a proposta clara de transformação, né? É transformar a culpa em lucidez. Quer dizer, eu admito, identifico o erro, né? Mas sem me destruir, né? Porque quando eu admito a culpa, é um sinal de que eu estou entendendo que quando eu fiz X ou Y, eu ignorei as leis divinas, mas abre-se a oportunidade para reparação, né? Arrependimento, reparação. De acordo com a doutrina espírita, está, né, detalhado mais no livro Céu e Inferno, né, o arrependimento é a primeira fase da reparação, né, é o caminho. Eu arrependi, eu errei, tal, e vou o quê? Eu vou reparar o que eu fiz. Então não adianta eu me destruir. Eu me destruir resolve o problema? Não. O que vai resolver o problema é eu arrumar aquilo que eu estraguei. Né? Então, a gente muda o foco. Muda o foco. O foco não é, por que eu fiz isso? Ficar lamentando. O foco é outro. É, o que eu posso fazer para reparar o dano que eu cometi e crescer? Então, percebam isso. Deixa de ser porque fiz lamentação para ser o que eu posso fazer para reparar. É isso. Aí entra, gente, uma coisa extremamente importante. A questão do auto-perdão. Sim, porque para que a gente tenha harmonia, para que a harmonia se instale dentro de nós, é essencial, é indispensável o exercício do perdão, do auto-perdão. Joana coloca, nós precisamos
aceitar a nossa humanidade, as nossas fragilidades. Sem aceitar que eu sou humano, que eu sou frágil, que eu sou falível, eu não consigo avançar, né? É importante se aceitar como ser em evolução, né? Ser em evolução, absolutamente falível, né? Nós não podemos viver num processo de cobrança, um pai tirano, aquele chefe bravo. A harmonia interior, ela é impossível enquanto eu estiver em guerra, enquanto eu estiver em guerra comigo mesmo. Então, se Jesus nos convidou para perdoar o próximo, nós precisamos perdoar nós mesmos, não é? E Jesus não mandou amar a Deus assim todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Como que eu amo o próximo se eu não amo a mim? Como que eu me amo sem me perdoar? Né? Se eu tenho que perdoar o outro, eu tenho que perdoar a mim. Se eu amo o outro, como é que eu amo? É impossível. Eu não consigo nem amar a Deus se eu não amar a mim mesmo. Né? Então, nós somos convidados a perdoar o próximo. O exercício começa conosco mesmo. Então, o auto-perdão não é condescendência com o erro, né? Não é que eu estou concordando com o erro, não. Né? É o reconhecimento de que naquele momento, lá no passado, né, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Naquele momento que eu fiz aquelas coisas, né, era o meu melhor. Hoje eu estou na minha melhor versão. Então, essa compreensão é que nos permite ser bondosos conosco mesmo. Então, tem que perdoar o outro, mas tem que perdoar a mim também. Né? É a aceitação da fragilidade, né? Nossa humanidade, nós somos espíritos em evolução, nós não somos seres perfeitos. Então, quando eu aceito as minhas fragilidades, eu trabalho nas minhas fragilidades para melhorar. Agora, quando eu nego a minha fraqueza ganha força, ela ganha força na sombra. Agora, quando eu aceito a minha fraqueza com humildade, ela se torna o ponto de partida de transformação com o esforço da vontade. Então, sem o auto-perdão, nós gastamos toda a nossa energia de que forma? Se punindo. É o caso das doenças autoimunes, né? O que é uma doença autoimune? A ciência não descobriu a razão por que muitas vezes o nosso organismo se destrói, né? Por quê? Nós estamos precisando nos perdoar nós mesmos, né? E quando a gente gasta a energia se punindo, o que acontece? Não sobra energia, não sobra recurso para a prática do bem. Agora, quando eu perdoo e me perdoo, eu estou libertando o meu espírito para que ele possa caminhar novamente mais leve, mais atento. Né? Então, superar as sombras não é eliminar a sombra. Puf, acabou, igual acender uma luz aqui, acender um holofote, acabou com a sombra tudo. Não. É integrar as sombras na nossa consciência, né? Através do amor a si mesmo, né? E transformar a culpa em uma ação reparadora, né? Transformar a culpa em ação reparadora e transformar a dor em aceitação. Então, com isso, nós deixamos de ser prisioneiros do passado, para quê? Para se tornar um aprendiz no presente. Então, com compaixão, autocompaixão, com lucidez, a verdadeira reforma ela vai se estabelecendo, ela vai se sedimentando, ela vai florescendo, vai crescendo. Né? É bem assim. Passamos, então, agora para o quinto e último tópico, porque tem 2 subitens, me perdoe o tempo, né? Mas já caminhando para a conclusão, sem chegar na conclusão, que é a conquista da paz interior. Então, Joana coloca que a autotransformação é uma marcha para o infinito. Por quê? Porque a autotransformação não termina com os desafios da vida, né? Mas nos dá equilíbrio para enfrentar os desafios da vida com confiança. Né? Então, nós aprendemos na doutrina espírita que nós somos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Tanto é que Jesus falou lá em Mateus, né, capítulo 5, versículo 48.
Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. É lógico que Jesus não quis dizer que a gente ia ser perfeito como Deus. Mas ele quis dizer o seguinte, que nós devemos caminhar para a perfeição. Só que esse caminho é um caminho longo, né? É um caminho de transformação. Então, o nosso caminho é perfeição. Então, a autotransformação não é um destino que eu chego e descanso. Pronto. Né? Igual alguns irmãos acreditam, tal, a gente desencarnou, está do outro lado lá, vai para o reino dos céus, está lá Jesus no trono, tal, está aí, uns à direita, outro à esquerda, um lá tocando arpinha, barará. Bom, e aí? Acabou? Parou? Vai ficar nisso eternamente? Quem que aguentar? A gente não ia dar conta disso, a gente não ia dar conta das mesmas. Então, define Joana que a autotransformação é uma marcha para o infinito, porque é um processo de aprendizado eterno. Nós vamos sempre nos melhorando, né? Então, a reforma íntima, ela não tem esse poder mágico de encerrar os desafios da vida ou as provas, né? O diferencial não é esse. O diferencial não é sumir com os problemas, não é ausência de problemas. O diferencial é justamente a aquisição de equilíbrio interior. E esse equilíbrio interior vai fazer com que a gente possa enfrentar as tempestades com confiança. Por quê? Porque o espírito desperto, ele não se desespera, né? Ele compreende que as dores são transitórias e compreende que a verdadeira vida é eterna. E o resultado, né, é que à medida em que nós vamos nos descobrindo como espírito imortal, mudando o foco da nossa vida, como nós falamos lá no início da exposição, transferindo do ego para o self, né, passando a viver, não a vida presente, a gente precisa trabalhar, precisa comer, precisa viver, mas tirando a prioridade absoluta para isso que eu tenho aqui agora, para aquilo que eu terei no futuro, que é a minha verdadeira vida, que é o depois, né? Nós, mudando essa perspectiva, há uma mudança na percepção do esforço. O esforço que eu tenho que fazer para o meu crescimento. Porque quando eu não tenho propósito nenhum, lutar contra os vícios parece ser uma coisa muito pesada, muito difícil. Mas quando eu conheço a dualidade da vida, espírito, matéria, que nós somos seres eternos, né, que a vida se desenvolve em dois planos da existência, que é o físico e o espiritual, nós aprendemos que nós somos mais do que um corpo físico, né? Nós somos uma centelha divina que progride através do tempo em múltiplas existências e, com isso, vamos nos proporcionando diversas experiências de aprendizados. Com isso, nós deixamos de lutar contra nós mesmos, deixamos de ser nossos próprios inimigos, né, e passamos a trabalhar a favor da nossa própria luz. Conhecendo as nossas sombras e enfrentando, nós passamos a entender que cada valor moral que a gente conquista, ainda pequeno que seja, cada valor moral é um tesouro, né? É um tesouro que a traça não corrói, que a morte não rouba, que o ladrão não leva, né? Então, isso é o mais importante, né? Os tesouros devem estar no céu, Jesus já nos alertou. Caminhamos, então, para o encerramento, que a reforma íntima ela é a conquista do si, né? Permitindo que a saúde real, que a paz legítima habite dentro do nosso ser. Então, o despertar do espírito é sair desse labirinto das ilusões, desse turbilhinho, dessa tempestade que nós vivemos, para a claridade da consciência plena. Então, quando nós deixamos de ser dominados pelo ego, torna-se viável a saúde e a paz legítima. E a saúde real não é ausência de doença no corpo. É lógico, é desejável isso, né? Mas a saúde real é a harmonia plena. Saúde real é paz. É paz entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e a minha maneira de agir, né? Isso é verdadeira saúde. É harmonia, é paz. Então, quando o self, o espírito, né, ele assume o governo, o comando da vida, né, a paz legítima, essa paz que o mundo não dá e que o mundo também não pode tirar, ela passa a habitar dentro do nosso ser. Então, a claridade da consciência
é o despertar do espírito, que é sair definitivamente desse labirinto de ilusões que nós nos encontramos. As vaidades, os apegos, as paixões inferiores, né? Para caminhar sob a claridade, né? Da consciência plena, né? É o nosso encontro com o Criador. De que forma? Eu vou ver Jesus, vou ver Deus. Não, né? É através do cumprimento das leis que estão inscritas dentro de nossa própria alma. Então, fica aqui, para a meditação, o convite feito por Joana de Ângeles, para que a gente não adie mais, né, esse nosso despertar, considerando que cada desafio a gente veja como um degrau de crescimento e cada erro que a gente veja como uma lição. Então, é isso, minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de jornada terrena. A reforma íntima é o caminho, a paz interior é o nosso guia e a felicidade plena é a nossa verdadeira herança, é a nossa herança divina. Obrigado. Ok, meu amigo José Haddad. Maravilhosas reflexões nessa manhã sobre a autotransformação. Nossa gratidão a você pelos conhecimentos iluminativos que nos ofertou, que vai fazer com que nós possamos refletir profundamente sobre tudo que ouvimos nesta manhã. Nossa gratidão a todos os internautas que estiveram conosco, nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos, nossas irmãs de ideal. Gratidão a todos por nos acompanharem em mais um Rondônia Espírita, o nosso Rondônia Espírita de número 280. 280 semanas levando a mensagem consoladora aos corações que sintonizaram conosco nos canais da nossa querida Federação Espírita de Rondônia. Nossa gratidão às nossas equipes, a Naira, a Daliane, Margarete, Nelly, enfim, todos os amigos que participam do nosso trabalho, nossa equipe de arte, a Veridiana, enfim, só gratidão à nossa equipe, a Deus, ao nosso convidado dessa manhã, José Haddad, um amigo aqui de Rondônia, e que realmente nos brindou com ensinamentos maravilhosos, reflexões pertinentes e atualíssimas. Eu vou pedir a você para fazer a nossa prece de encerramento, Haddad. Vamos acompanhá-la. Então, vamos todos nós agora cerrar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o Mestre incondicional de nossas almas. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade, mais uma vez, dessa existência que nos dá, a fim de caminharmos junto ao progresso. Senhor Jesus, nos ensinaste que temos a percorrer o caminho da perfeição. Obrigado, Senhor, portanto, por essa oportunidade de aprendizado que a doutrina espírita nos proporciona, compreendendo a realidade da vida, a dualidade do nosso ser. E que possamos assim, Senhor Jesus, ser senhores da nossa vontade, senhores do nosso destino, cultivando hoje aquilo que haveremos de colher amanhã, a nossa autotransformação, nos aceitando como somos, como uma maneira de nos tornar melhores, de corrigir as nossas imperfeições, de sermos úteis aos nossos próximos, todos aqueles que dividem conosco a existência, a fim de que possamos, Senhor Jesus, estar mais próximos de Ti, mais próximos de Deus, nosso Pai. Ampara-nos, Senhor Jesus, na Sua infinita misericórdia, envolvendo no Seu amor. E que possamos, então, Senhor, ter um excelente dia hoje, assim como todos os dias da nossa existência, lembrando sempre que estamos amparados pelas forças do alto. Que assim seja. Mais uma vez, nossa gratidão a todos. Lembrando que temos uma playlist com as 280 palestras, quem quiser assistir,
pode fazer uso, adentrar na playlist do banner e escolher o tema, o palestrante. São 280 oportunidades para refletirmos sobre a vida. Gratidão a Deus e gratidão a todos vocês. Beijo no coração de todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Bom domingo.